Vamos começar já com um bom tema aqui para o Paulo Loyola, inclusive, que são os prejuízos bilionários da Petrobras. O presidente Lula agendou para hoje uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E no centro da pauta está uma decisão inusitada para os acionistas: não distribuição de dividendos para seus investidores. Quer maior insegurança jurídica que isso? Foi anunciada pela estatal na última semana. Esse anúncio do Prats fez a empresa perder 55 bilhões de reais em valor de mercado. Na última quinta-feira, a Petrobras divulgou seus resultados de 2023, com uma queda de 34% nos lucros, e anunciou um pagamento de dividendo aos acionistas abaixo do previsto. Os investidores vêm manifestando temor pela ingerência política na empresa. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a cúpula da Petrobras acredita que Lula foi induzido ao erro pelo Ministério de Minas e Energias, comandado por Alexandre Silveira, ao avalizar a retenção dos dividendos extraordinários da estatal. Meu querido Paulo Loyola, competente Paulo Loyola, divergências ocorrem, são episódicas, mas com a sua competência, por isso que você está aqui sempre no linha de frente, trazendo sua experiência e seu conhecimento. Você concorda com essa linha marxista de intervenção política nas empresas públicas, sociedades de economia mista e Banco Central? Queria que você avaliasse toda essa questão. Vamos lá. Boa tarde, em casa. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras da mesa. Feliz em ver duas mulheres conosco hoje aqui na mesa. Gostaria de ver cada vez mais. Muito obrigado pelas gentis palavras, Capês. Enfim, eu por acaso fui bastante tempo da Petrobras, trabalhei lá. E eu tenho uma linha que talvez vá até um pouco contra a sua expectativa em relação a mim, Capês. Porque eu entendo que existem ali processos que, na verdade, desafiam toda empresa de economia mista brasileira, que não atinge só a Petrobras, não. Que é justamente esse ponto de até que momento você se decide pública e em que momento você se decide privada. E isso tem uma questão aí legal, que é super difícil. Por exemplo, eu particularmente acho que em governos passados, e aí fui um grande crítico na Petrobras, a usar o fluxo de caixa da empresa para você segurar, por exemplo, fazer ação anticíclica, né? Para segurar preço de combustível. Acho que o governo, como acionista majoritário, até poderia fazer isso, mas naquele momento histórico, do meu ponto de vista, faltou transparência com o investidor. E tá aí a minha principal crítica. Sobre o processo atual, Capês, eu queria fazer algumas falas sobre alguns pontos que passam um pouco batido. Houve muita polêmica em torno disso, acho que inegavelmente virou aí uma crise para o governo essa questão da distribuição dos dividendos. Lembrando que o próprio governo é o maior acionista desses dividendos, então, de alguma forma, o que está sendo dito também pelo governo e por algumas lideranças da Petrobras é que um resultado um pouco menor, e eu quero passar por alguns números aqui, está muito direcionado ao aumento do investimento da empresa, né? Porque, vamos lembrar uma coisa, esse resultado de 2023, né, ele foi, sim, 1/3 aí menor do que o resultado de 2022, mas com uma grande diferença. 2023 foi um período de queda do preço do petróleo, e também não houve venda de ativos, o que aconteceu em 2022. Então, essas questões, vamos lembrar, esse resultado da Petrobras em 2023 é o segundo maior da história, só superado pelo resultado de 2022. Vamos lembrar que é uma empresa que está relacionada aí a commodities, né, um preço que é regulado em parte no mercado internacional, em parte no mercado nacional, e que, por isso, tem seu impacto na tomada de decisão naquilo que se refere ao processo de precificação da empresa. Então, tecnicamente, Capês, não é um resultado ruim, longe disso. Repito, segundo melhor resultado da história da Petrobras, né,
esse resultado. Se você vai comparar com os pares de mercado, também foi um resultado muito superior à média de mercado. Salvo engano, o Petrobras teve, eu não quero falar exatamente aqui, mas, salvo engano, foi terceiro ou quarto melhor resultado da indústria. Eu vou pesquisar esse número para voltar com ele daqui a pouquinho aqui. Então, olhando o mercado internacional, olhando o cenário e olhando que não teve nenhum tipo de venda de ativo, não teve venda de refinaria, não teve venda desses processos como um todo, Petrobras acabou tendo um bom resultado para o período. Se modernizou muito nos últimos anos em termos de processos de gestão internos, é um processo que eu acompanho bastante de perto. Agora, tem essas questões aí que a gente precisa analisar. A redução do preço do petróleo, não ter tido venda, e uma escolha do governo, que me parece ter sido nesse sentido da não distribuição dos dividendos, para priorizar investimentos no mercado interno, né? O governo Lula, com muito foco na questão de geração de emprego, de desenvolvimento, precisando e sendo pressionado para entregar resultados nesse campo, e a Petrobras aí também atuando nessa mesma direção. Muito bem. Vamos ouvir um pouco a Raquel Galinatti. Doutora Raquel Galinatti, a Petrobras, ela teve, em 2023, um lucro aproximadamente 35% menor do que teve em 2022, o último ano do governo de Jair Bolsonaro. Então, ela teve uma queda. Agora, o Tribunal de Contas da União chegou a apurar que os contratos superfaturados irregulares da Lava Jato, apurados pela Lava Jato, contratos da Petrobras, chegaram a quase 20 bilhões de reais. Em valores atualizados, chega a quase 25 bilhões de reais de prejuízo. E agora nós estamos vendo essa intervenção artificial do governo que não quer pagar dividendos. Ele não paga dividendos para ele próprio, porque a União tem 30% do capital social. Então, até que ponto a falta de concorrência, a gestão política atrapalhando os resultados econômicos, gestões anticíclicas, por exemplo, por interferência puramente política, acabam comprometendo o desenvolvimento do país. Eu, praticamente, é polêmico, né? Acho que é um setor estratégico, muita gente acha que tem que ter a presença do Estado. Eu sou a favor da privatização e, para controlar a qualidade e a produção, nada melhor do que a concorrência. Agora, eu queria que você comentasse essa questão. Isso aí me assusta, porque o presidente Lula já falou que queria interferir na autonomia do Banco Central, que é um desastre. Você começar a baixar juros artificialmente para estimular o consumo e criar um voo de galinha do aumento do PIB, porque se aumenta o consumo para depois ter um prejuízo, um déficit. Como você avalia toda essa questão? Você concorda com o Paulo Loyola? Qual a sua visão? Sim, a linha de raciocínio do Paulo Loyola, sim, vai ao encontro do que a gente pode analisar. Mas eu gostei muito da sua fala, porque aqui me parece mais uma disputa interna pelo controle da estatal. Sabemos que a maior acionista é a União, que ficaria com 37% dos dividendos extraordinários. E os próprios conselheiros da União, do governo federal, decidiram votar contra essa distribuição dos dividendos extraordinários. E ali eu não consigo me convencer que houve uma falta de informação, porque a lei de sociedades anônimas diz que quantias reservadas para distribuição de dividendos extraordinários, elas não podem ser destinadas para outras esferas, a não ser para o pagamento delas. E quando, por divergências internas, os integrantes que decidiram votar contra a diretoria do Prats, me parece ali uma tentativa de que essa crise transpareça e irrita realmente os investidores externos. Muito bem. Deise Chocari, queria te ouvir. Então, Capês, boa tarde a todos aqui na mesa, boa tarde a quem está nos assistindo. Tem muitas coisas para a gente falar no meio disso tudo. Assim, eu acho que para o PT, às vezes me parece que a Petrobras ela é um pote de ouro, né? Sempre vai com muita sede em cima da Petrobras, né? E o que o Lula está fazendo agora, ele está criticando essa distribuição de dividendos, porque ele falou em janeiro desse ano, se eu não me engano, que ele quer usar
esses dividendos para investimentos que seriam o maior investimento da história do Brasil. Então, ele falou, abre aspas, vamos lançar o maior programa de investimento e infraestrutura que esse país já viu. A gente já viu ele falar isso em relação ao PAC, que acabou sendo um processo inflacionário que não concluiu nem 70% das suas obras, né? E ele tenta fazer isso agora. A crise toda que se gera na Petrobras é justamente em relação a isso, porque o governo tenta de novo fazer uma ingerência política que acaba resultando na instabilidade jurídica e acaba dando aquela mesma mensagem que a gente viu da época da Lava Jato, do PT olhando a Petrobras como esse pote de ouro. Aí só para a gente lembrar um pouquinho aqui, os números mais conservadores da Lava Jato indicam que o PT desviou 6 bi. A política de contenção de preços do período Dilma Rousseff deu um prejuízo de 100 bi para a Petrobras. Então a gente vê agora a história sendo se repetindo e o PT indo de novo. A mensagem que o PT passa agora com essas ingerências na administração da Petrobras é que a gente está retomando para aquele período lá das investigações da Lava Jato, onde a Petrobras é simplesmente um pote de ouro e o PT vê isso como uma moeda de troca para a reeleição. Meu querido Diego Tavares, eu estava fazendo um acompanhamento desde a Revolução Bolchevique de outubro de 1917 e os planos de apropriação dos meios de produção. Não, é que o B da produção vai falar, o Capês está mentindo com o Estado, ele estudou a vida inteira. É o seguinte, a molecada aqui fica tirando sarro de mim quando eu fico passando esses dados. São necessários. Bernardinho, baixa a bolinha, tá? Titio aqui estudou. Então, meu querido Diego Tavares, essa apropriação dos meios de produção, coletivização da produção agrícola, intervencionismo estatal na economia, esse dirigismo econômico, somado, claro, no caso ali da União Soviética, a ditadura, uma ditadura Stalin que matou milhões de pessoas. Mas fica essa herança da esquerda, se você vê, por exemplo, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte, menos agora a China e Rússia estão virando capitalismo de Estado, mas esse tipo de intervencionismo político, dirigismo da economia, isso acaba demonstrando que os resultados não são bons. Evidente. O Milton Friedman dizia o seguinte, o socialismo, ele traz uma ideia muito mais elevada do ponto de vista moral do que o capitalismo. O socialismo você quer dividir com as pessoas, você quer buscar justiça social, cuidar dos vulneráveis, mas capitalismo e socialismo não são fins. São meios para se atingir. E o capitalismo tem mostrado resultados muito mais efetivos do que o socialismo. Basta você ver os países que são capitalistas e os países que viveram no socialismo, o que cada um entrega. Então, como você vê essa tentativa ainda do presidente Lula, que teve um primeiro mandato mais voltado à economia de mercado e parece que agora está se aproximando mais da linha ideológica da Dilma Rousseff na gestão da economia? Capês, Milton Friedman também dizia que se você der o deserto do Saara para o Estado administrar, em 5 anos falta areia. Boa tarde para o senhor, boa tarde Deise, Paulinho, Raquel, boa tarde a toda a nossa audiência aqui no Dia de Frente. Bernardinho, não tá chutando não, viu, Bernardo? Pesquisa lá, viu? Aqui a gente fala porque sabe, viu? Ninguém chuta não. Não, pode pesquisar. Capês, eu concordo com o Paulinho Loyola quando ele diz que existem questões muito complexas que permeiam a questão da distribuição de dividendos. Mas existem questões de fundo aí que são muito mais simples e de fácil entendimento, até mesmo para as pessoas mais populares e desligadas desse tipo de tema. Por exemplo, se nós temos uma empresa privada que amarga um grande prejuízo, essa empresa privada vai repassar esse prejuízo aos seus sócios, aos seus acionistas, às pessoas que colocaram o seu dinheiro nessa empresa. No caso da Petrobras, não. Como a Petrobras é uma empresa parcialmente pública, tem acionistas, mas como foi dito aqui, tem grande parte de capital público dentro ali da sua atividade, quem amarga o prejuízo e a ingerência da Petrobras sou eu, é você, é o professor Capês, é a Deise, é a dona Maria que está lá varrendo o barraco dela com esgoto a céu aberto na porta de casa. Então esse prejuízo é repassado a todos nós. E daí a importância da gente sempre levantar a questão do porquê o Estado não deve interferir nas atividades empresariais. As atividades empresariais são melhor desempenhadas no setor privado, porque não é a primeira vez que esse tipo de prejuízo acontece. Dessa vez foram 55 bi, foi o que a gente leu aqui, né? Mas ano passado, quando forçaram a mudança do estatuto da empresa para que a empresa pudesse abrigar indicações políticas, a empresa caiu mais 35 bi.
Só do Lula ter sido eleito lá em 2022, a empresa caiu mais 30 bi de valor de mercado. Então, de lá para cá, já são mais de 100 bilhões de perda de valor da Petrobras. E aí o Lula diz, não, esses dividendos são para a gente investir, para a gente criar infraestrutura. Mas a gente já começa com 100 bilhões de saldo negativo. Então, essa estratégia não cola, isso não passa de uma desculpa, muitas vezes para fazer o que fez. Como foi dito aqui, a Dilma Rousseff, na época do governo dela, utilizar esse dinheiro para evitar que a inflação, que é iminente aqui no Brasil, uma subida da inflação, force para cima o preço dos combustíveis. É política populista, infelizmente, ao custo de um grande prejuízo no futuro, como nós já vimos também no governo Dilma, o que gerou a maior crise econômica no Brasil desde a redemocratização. Então, é óbvio que a gente tem que passar a discutir a privatização do mercado de combustíveis, porque muito embora seja um setor estratégico, muito embora se alarde por aí que o petróleo é nosso, nós não podemos negar que o combustível brasileiro é mais caro em relação aos países da América do Sul, é mais caro em relação aos países do BRICS. Nós não estamos pagando mais barato pelo combustível. Ao contrário, o que mostram as experiências internacionais é que mercados que são mais livres, onde a concorrência impera, como foi dito aqui, a população tende a ter um poder de compra sobre os combustíveis muito maior.